Não se cale, denuncie sempre. Você não está sozinha. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Música e informação na palma da sua mão. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Aguarde música, aguarde informação, aguarde da notícia, aguarde. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Começa agora Comunique-se com Nelson Miguel e Rico Santana. Orientação, alvará de funcionamento, documentos pertinentes, regularização, dúvidas na área de engenharia e arquitetura. Comunique-se. Comunique-se. Começamos mais um programa Comunique-se em A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Se você estiver no seu carro, conecte seu Bluetooth e você acompanha nossos programas. Nós vamos hoje falar com uma engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho também, a engenheira Ruth. Por favor, faça a sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a engenheira Ruth Alves. Primeiramente aqui agradecimento a Deus por essa oportunidade, a minha família e principalmente ao Rico Santana pelo convite, o seu Nelson, a todos. Bom, eu atuo em São Paulo e grande região como engenheira civil. Pode passar também aos locais que você atua, fora, você falou São Paulo e na região, e tem outras cidades, outras regiões. Você poder falar para o pessoal que nos ouve quais seriam as cidades, porque nós temos uma abrangência grande, ABC, Grande São Paulo, nós temos a região do Litoral Norte, São Sebastião, e pode ser que nesse meio caminho da onde nós somos ouvidos, ter alguém que possa ter alguma pergunta, alguma solicitação, alguma coisa nessa área. Você pode dizer claro. Cidade? Então, em São Paulo, Suzano, Ibiritiba Mirim, tem outros, Tremembé, cidade de Tremembé, Amparo, Vale do Paraíba. Amparo, Tatuí, Minas Gerais também tem algumas cidades. Bom, são diversas cidades. Aonde que há necessidade, a gente faz um estudo, né, preliminar. Eu trabalho mais na parte de regularização de imóveis, licenciamento de empresas, né, templos religiosos, e são vários segmentos da engenharia que a nossa parte é a burocrática, seria licenciamento e regularização. Regularização de obra, alvará de aprovação, também bombeiro, AVCB, né, que muitas empresas iniciam os seus estabelecimentos e não fazem parte tem essa necessidade de primeiramente criar as organizações necessárias para dar início a um empreendimento. E também na construção. Nessa pandemia, os templos religiosos foram afetados. E o que você poderia falar, o que você poderia dizer em questão da regularização, ou questão do público que vai estar presente? Então, nessa pandemia, eu acredito que a gente vai tornar um pouco mais difícil para as pessoas para poder regularizar
esse público, né? Porque, assim, é uma grande dificuldade. Alguns templos religiosos, por exemplo, eles nem querem retomar as suas atividades por conta que a demanda de número que frequentam esses estabelecimentos não é viável nem iniciar, né? Porque essa frequência não vai comportar todos. Mas, assim, a gente precisaria fazer um estudo de cada caso para poder não fazer a superlotação, né? Então, essa dimensão é mais o engenheiro que ele pode fazer esses dimensionamentos, esses detalhes, para poder ajudar as pessoas a entender melhor sobre esse tipo de capacidade, como que eles podem fazer. Explica para nós, nossos ouvintes, o que seria a VCB. Muita gente não sabe a sigla, o que é. A VCB é o auto de vistoria do Corpo do Bombeiro. Para que serve e quais são os tipos que se aplica? Esse AVCB, ele serve para o sistema de combate a incêndio. É a prevenção, os riscos de propagação de incêndio. Então, assim, é necessário primeiro que o profissional ele elabore um projeto. É necessário contratar um especialista na área, que é um engenheiro, um arquiteto, né, um engenheiro de segurança também, para elaborar um projeto de sistema de combate a incêndio. Junto com esse projeto, a gente aprova esse projeto junto ao Corpo do Bombeiro, vai ser analisado. Após essa análise, o Corpo do Bombeiro aprova esse projeto e sim faz as instalações desses equipamentos, extintores, as placas de rotas de saídas, sistema de luz de emergência. Então, esse é o segmento, para que a pessoa não corra o risco de ter alguma propagação de incêndio, né, de fogo, alguma coisa do tipo, e ter vários prejuízos. Então, assim, com esses equipamentos, a pessoa pode evitar, a empresa ela pode evitar grandes incêndios. Você me falou que as empresas podem evitar grandes incêndios. Diz que a elaboração do rescaldo depois do incêndio fala que mais de 80% dos extintores, dos hidrantes, está intacto. Isso não é uma falha, não do bombeiro, nem a falha do pessoal que fez o projeto. Não é uma falha de quem está no prédio não fazer uma brigada de incêndio. Isso é uma coisa que eu vejo em um monte de lugar. Eu sou engenheiro civil, estou há 42 anos na área, e a gente vê que a maioria não tem mesmo um prédio pequeno, que na aprovação do Corpo de Bombeiro é um negócio para BITS. Você tem que ter ele, dependendo do tipo de comércio ou de apartamento, antes do ABITS. Isso não tem como é que eu vou falar, uma obrigatoriedade de ter uma brigada de incêndio? Tem. Todo a VCB é necessário, sim, ter a brigada. Não é muito mais no papel do que na realidade? Sim, é na realidade, porque as pessoas elas desacreditam que pode acontecer. Então, como assim não acontece sempre um incêndio, as pessoas imaginam que nunca vão acontecer com elas. E aí é onde que se enganam, que a gente vê várias notícias, né, de grandes incêndios, ou pequenos também, né? A gente está falando aqui de empresas, mas também tem a parte residencial, algum comportamento que as pessoas têm que pode levar a conduzir a esse incêndio. Então, assim, essa conduta das pessoas de só levar isso no papel e não pôr na prática. Colocar isso na prática é uma coisa muito séria. Porque isso quando aí também acontece... Não vou dizer que seria uma falha do projetista ou do engenheiro civil, ou arquiteto ou de segurança do trabalho. Não seria uma obrigatoriedade do bombeiro na hora de fazer a vistoria e dar o laudo de AVCB do local, saber se tem uma brigada, se comporta, porque muitas coisas pequenas não comportam, porque tem uma certa metragem para ter hidrante, essas coisas. Mas não seria uma obrigatoriedade do bombeiro exigir, porque a gente acontece que faz o seguro, depois corre atrás. Só para ter uma noção. A Boate Kiss pegou fogo porque foi feito um show pirotécnico, não sabia que o forro era combustível para propagar. Então muita gente morreu em função do quê? Má assessoria. Isso não seria também, não digo uma obrigatoriedade, o bombeiro exigir que ou o proprietário ou o síndico, alguém tenha, que faça e alguém seja responsável por essa brigada?
Então, na verdade, para a emissão do AVCB, é necessário que todos esses documentos estejam corretos. Isso é papel. Inclusive, isso é papel. Agora, na prática, o que acontece antes de acontecer o papel? Existe uma vistoria. Acima de 750 metros, né? Existe a vistoria. E nessa vistoria que tem que ser apresentado todas as instalações adequadas. Enquanto isso não acontecer, não estiver tudo pronto dentro do estabelecimento, não pode iniciar as atividades. Mas aí você falou... Elas estão incorretas. Mas aí você falou para a gente que seriam os aparelhos. E a mão de obra? E agora, a mão de obra que eu digo, a brigada de incêndio. Então, eu sempre agora, bato a nisso brigada daí, falar de de brigada de incêndio, incêndio, que muita gente, que nem você acabou de falar, não vai acontecer, não vai acontecer. Acontece do lado da gente. Acontece sempre. Então, a brigada de incêndio, ela é periodicamente. Então, assim, uma vez ao ano é necessário uma reciclagem dessas pessoas nomeadas para executar essa atividade. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, emitem documentos, né, uma grande falha de atestado, como se existisse essa brigada, e não existe, não houve esse treinamento. E é necessário fazer o treinamento, o plano de abandono, que é assim, essa simulação, não pode ser assim só documento, porque é isso que protege as vidas, né? É justamente a brigada de incêndio que faz essa prevenção. Então, isso tem que ser a pessoa que participa da brigada, ela tem que ter uma consciência como se fosse mesmo um médico, né? Qual é a responsabilidade de um médico? É ajudar, proteger, prevenir a gente de várias doenças, enfim, ajudar, né? Socorrer. Então, se a gente está no segmento de brigada de incêndio, a gente pensa em alguém que quer socorrer vítimas. Então, não adianta a pessoa só receber um certificado para dizer que faz parte daquilo. Ela tem que realmente conscientizar que é necessário executar aquele plano se necessário. Isso está na norma, né? Isso seria uma exigência, mas aí também não é uma falha do profissional. Eu não digo em forçar, mas orientar, falar, olha, você tem que ter isso, não é só os equipamentos, dependendo da categoria do empreendimento, você vai ter que ter uma brigada, você vai ter que ter isso. Também não é o profissional, também não digo exigir, mas orientar e também fazer com que ele possa também dar essa contribuição, explicando, orientando. Sim, hoje em dia no mercado, né, existe a prostituição no mercado. Uma coisa só para você ter uma noção, nós tivemos um programa passado, aqui, acho que 1 mês e meio, 2, o CREA entrou em contato com uns sites que tinha engenheiros vendendo RT por R$100. Isso. E aí o CREA notificou os profissionais e também o site para tirar, porque isso é um comércio ilegal. Aí tem, que nem você falou, a prostituição da venda o famoso canetinha de ouro. A gente tem que, como profissional, como é que eu vou falar? O mais sincero possível, explicar as coisas que acontecem, porque o cara acaba de se formar, independente da profissão na área de construção, tanto CREA como CAL. Ele sai cru, ele não sabe quais são as obrigações. Ele quer recuperar aquele dinheiro de investimento que fez na faculdade. Isso não é errado também? Sim, é errado e isso daí é prejudicial, né? E é uma falha até do próprio juramento que a pessoa faz da sua profissão. Então, nesse segmento também, eu acredito que a pessoa, ela vender uma RT por R$100, a ART, né? É a anotação de responsabilidade técnica. Então, assim, não faz nem sentido, né? Não paga nem o boleto da RT, que é R$88. Então, o que eu digo para os profissionais nessa área? Ao invés de vender uma RT, porque às vezes para certos documentos a gente só, para emitir um laudo do AVCB ou uma licença de funcionamento, a gente só precisa também da RT. Então a pessoa pergunta, quanto que você cobra para fazer uma RT? Aí a pessoa cobra R$100 para fazer uma RT, por exemplo, né? Ou um preço fora da tabela.
Ao invés disso, né, eu como profissional, eu oriento o meu cliente. Não adianta, você não precisa dar RT. Eu posso fazer a assessoria e te orientar, porque vale mais a adequação do que as notificações ou os prejuízos que a gente pode ter por esses motivos. Então, eu prefiro vender para você uma assessoria que vai sair mais em conta e mostra para ele que vai valer a pena. Porque, às vezes, o cliente ele não sabe que precisa de um documento para poder emitir um laudo. Ele entende que ele só precisa daquele papel e pronto. E não é isso. Só uma assinatura. E não é assinatura. A gente pode orientar melhor, não. Olha, aqui o ideal é fazer uma brigada de incêndio, ensinar as pessoas como que tem que trabalhar num caso de algum incêndio. E outros itens também, né, que depois a gente vai falar um pouco mais de segurança do trabalho. Então, assim, a gente pode capacitar as pessoas e orientá-las. E isso é mais importante do que simplesmente vender uma assinatura. E esse mercado é carente, as pessoas elas precisam disso, né, no seu dia a dia. Elas precisam de uma orientação, de profissionais que entendem da área, não simplesmente um título. Isso faz muita diferença. Né? Então, a gente tem que escolher um segmento, falando de engenharia, escolher um segmento e atuar, pesquisar, atualizar, para poder vender essa informação para o cliente. Porque a gente vive disso, a gente vive de vender informações e a gente atesta o quê? Os nossos laudos é referente àquelas atualizações de lei e muita gente fica na mesmice. E o sistema ele vai mudando, né? As normas, existem suas atualizações. E essas pessoas elas deixam de seguir da forma correta. Por exemplo, falando de obras, tem gente que me pede uma RT para reformar um apartamento. A RT é só enviar RT e enviar um atestado para o síndico. Tá tudo certo. Mas será que tá certo o profissional cobrar um valor X e enviar essa RT para o síndico? Não, ao invés disso, vá até o local, verifique o que o cliente quer fazer na obra, se pode. Aí eu oriento também, como engenheira civil, analisar um pouco mais o projeto estrutural. Pedir para o síndico, né? O projeto estrutural do local, para a gente ver aonde que está localizadas as estruturas, se aquilo pode ser feito. Não é só o estrutural, você tem a hidráulica, a elétrica também, que Sim, passa, que tem que também tomar cuidado com isso. Claro. Acontece muita desastre, um monte de acidente, porque um engenheiro que não sabe o que é uma alvenaria estrutural, vai lá e tira uma parede que tem um bloco estrutural, que ali passa um pilar, e acaba cortando uma segurança. Por isso que eu sempre falo, quando eu estou nos programas, sempre falo que o bom engenheiro vai até o local. Vai. Ele não é por foto, não é por papo de conversa que você vai fazer. Você tem que acompanhar. Isso é o beabá do bom engenheiro. Só vai para frente quem está sujando o pé de barro, quem está acompanhando. Isso é uma falha. Claro. Nós, em Mauá, tivemos agora uma lei de anistia. Você que trabalha num monte de cidades aí, tem alguma cidade que tem anistia? Como se proceder? Como que é essa anistia? Bom, falando de anistia significa perdão. Anistia de imóveis, então, assim, seria perdoar aqueles imóveis que foram construídos irregular. Como que é? O que significa um imóvel irregular? É um imóvel que ele não obedeceu às diretrizes da cidade. O código de obras. O código de obra, o plano diretor, o zoneamento, ele rompeu essa regra, essa lei dada para cada município. Então, assim, pensando em plano diretor, a gente pensa assim, é um planejamento da cidade. Em tal lugar, a gente pode instalar, projetando a cidade, uma região vai precisar de indústria, a outra é proibido o comércio, a outra pode ter comércio, enfim, e vai sendo dimensionado esses setores.
algumas regiões da cidade também é estritamente residencial. E aí, o que as pessoas fazem? Elas constroem. Aí, assim, depois desse plano diretor que a gente fala, isso daí que eu falei é o zoneamento, existe aquele estudo também da capacidade de construção. E quanto que eu posso construir, que seria o coeficiente de aproveitamento de cada construção, de cada residência, comércio, cada empreendimento. Então, nesse caso, a pessoa ela quer economizar. O certo para construir é, primeiro, regularizar a documentação do imóvel, do terreno, com registro no cartório, depois aprovar um projeto na prefeitura, executar o serviço com acompanhamento técnico e, após que a obra esteja concluída, emitir o habite. O que as pessoas fazem? O inverso disso. Elas constroem sem acompanhamento técnico. Geralmente o pedreiro sabe tudo. Sem verificar se aquela obra pode ser executada naquele local. Então, aí depois vem as consequências. Vem a fiscalização, vem multa. Aí ele resolve procurar o engenheiro. E isso daí no bolso fica mais caro. Porque uma multa, por exemplo, vamos falar de São Paulo aí, se o engenheiro custa, pensando em números, vai custar 10 mil reais, uma multa pode ser 40. Então, esse é o inverso, né? As pessoas deveriam inverter. Primeiro, procurar o profissional para poder elaborar esse projeto, aprovar ele, orientar o que pode ser construído naquele terreno, para depois, sim, executar a obra. Então, pensando em anistia, falando um pouco aqui da regularização de imóveis, que essas pessoas, como eu disse, constroem tudo irregular, após alguns anos, ou periodicamente, a cada 10 anos, a prefeitura, ela... Ou a entrada de um novo prefeito. Ou a entrada de um novo prefeito, geralmente isso acontece a cada 10 anos. Eles decretam uma lei que perdoa esses imóveis que foram construídos irregular. O que significa o imóvel irregular? Aqueles imóveis que não têm documento correto, mas que tem origem de documento, né? Claro, assim, por exemplo, tem uma matrícula de imóveis, mas junto com isso tem o contrato de compra e venda ou algum outro documento de posse. Esse imóvel já tem uma irregularidade desde o terreno, da documentação. Ou por excesso de construção, ventilação, iluminação, recuo. Então, essa desobediência, quando a gente fala de regularização de imóveis, é esse perdão que as prefeituras elas acabam dando. Mas, assim, dentro desse perdão, existe as suas limitações. Falando de São Paulo, por exemplo, nessa anistia a gente tem as limitações que a pessoa deve procurar, principalmente um profissional, para fazer um levantamento, uma análise, se esse imóvel é passível de regularização. Então, não é todo imóvel que pode ser regularizado? Sim, todo imóvel pode ser regularizado. Mas se você acabou de falar, se é passível de... Passivo de regularização, que eu quero dizer assim, tem gente, por exemplo, em São Paulo, existe o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento seria o quanto que a pessoa pode construir naquele terreno. Um terreno tem 250 metros, não vou falar um valor mais significante, tem 100 metros de construção de terreno. A pessoa pode construir uma vez a área do terreno. Então, assim, o coeficiente de aproveitamento seria a pessoa construir 100 metros de obra. O que a pessoa faz? Ela constrói. Além disso, então existe um coeficiente básico, o máximo, e aí se exceder esse coeficiente máximo, digamos que o máximo é 2,5. Aí a pessoa constrói 2 vezes meio, quer dizer, ela tem que demolir 50 metros quadrados e regularizar os 200, porque aí ela está dentro de 2 vezes a área que ela pode construir. Na época que eu tinha escritório de engenharia, a gente tinha o código de obra. O código de obra, dependendo de um prédio, você tinha que ter um recuo de 5 metros de frente. Aí você faz um prédio comercial, 5 metros de frente. Aí do lado acaba construindo no alinhamento. A prefeitura pega e
acaba depois aprovando a irregularidade na construção. E você imagine como é que fica a parte de propaganda desse imóvel que está recuado 5 metros e um outro que está no alinhamento. Isso também é uma coisa que eu acho uma sacanagem que faz com os proprietários que constroem dentro dos recuos. Muita gente não obedece recuo e acaba aprovando. O que você acha disso? Então, eu acho que às vezes a pessoa constrói irregular porque ela realmente não tem orientação ou até por sacanagem. Eu acho realmente que as pessoas prejudicadas são aquelas que, nesse caso aí, seguiram a lei, né? Seguiram as regras. Então, isso é um prejuízo muito grande. Eu acho que isso deveria rever, os governantes deveriam rever isso daí. Porque hoje não dá esse perdão mais, né? Em São Paulo. Em São Paulo não tem, tem algumas... na verdade, São Paulo nem fala muito que é uma lei da anistia, fala que é uma lei de regularização. Porque a ideia... Um monte de cidade fala anistia, o pessoal confunde anistia de imóvel com anistia de valores. Que a ideia de São Paulo é que as pessoas param de construir irregular para depois só regularizar em uma próxima anistia. Então, como essa anistia, ela beneficiou muitas pessoas. Por exemplo, tem algumas áreas de regularização que vão ser regularizadas automaticamente. Então, isso é um benefício. O pagamento do ISS também, que a pessoa não precisa pagar, porque vai ser isento após a construção, tem que ser anterior a 2014. Então, essas obras, essas construções irregulares, elas têm esse benefício aí para poder atender esses requisitos e conseguir cumprir a lei. E o que você acha disso? Uma pessoa que constrói dentro da lei, paga o seu ISS ou INSS. Depois de um certo tempo, uma lei de... Alguns locais é anistia, outros regularização, o cara não acaba pagando. Você incentiva mais a clandestinidade. É uma coisa irreal para o nosso povo. Uma coisa que incentiva a não ter profissional da área, incentiva a construir tudo irregular. É um negócio que não devia existir. Na verdade, assim... Que sentido? Se é 2 vezes e meia, o cara está obedecendo os recuos, fez 3 vezes, mas está obedecendo os recuos, eu acho que passível. Agora, se tem um recuo, o cara não obedece o recuo. Geralmente é comércio. O cara faz um recuo, os dois do lado faz no alinhamento. Matou sua propaganda. Então é um negócio meio surreal. Infelizmente, Brasil é Brasil. Mas vamos que nós precisamos. Vamos falar uma outra coisa que você falou de engenharia de segurança do trabalho. Quais são e no que se aplica a segurança do trabalho? Uma coisa tão divulgada e pouco profissionalizada no Brasil, não perante os profissionais, mas os donos de consultora, de empreendedores. O que você pode falar e ajudar o pequeno construtor? Na engenharia de segurança, quando a gente pensa na engenharia de segurança, a gente pensa em prevenção de vida, né? Esse é o objetivo, prevenir as vidas. Falando de empresas, a prevenção do profissional, o trabalhador, quando a ideia é ele sair de casa para trabalhar e voltar com vida e saudável, com saúde. Então, o empregador, ele tem a responsabilidade com os seus empregados a cumprir e fazer cumprir a lei. O que significa essa lei? Essa lei, ela é aplicada por normas regulamentadoras, que são diversas NRs, né? Que a gente dá o nome de NRs, e depende de cada segmento. Tem NR... Vamos falar da nossa área específica, civil. Quais seriam os programas, no caso seriam os programas das normas. Quais seriam que se aplicaria a um construtor de um predinho de 3 pavimentos, mais na área área da construção? Então, na área da construção, a engenharia de segurança ela abrange todos os segmentos, mas na área da engenharia de construção, para iniciar uma obra, a gente precisa primeiro do programa de prevenção de riscos ambientais e depois o PCMAT. O PCMAT é um complemento de todos essa documentação de prevenção de riscos. O profissional vai
analisar esse local, esse ambiente, onde eles vão trabalhar, os trabalhadores vão executar o serviço, detalhar cada parte de segurança, o que deve ser feito, por exemplo, assim, como que eu posso dizer, os equipamentos de segurança que eles devem usar, o tipo de treinamento que aquela obra, por exemplo, trabalha em altura, a pessoa vai trabalhar em altura, então, assim, precisa desse programa, desse treinamento para capacitar essas pessoas que na construção civil, o que mais acontece são esses acidentes banais, né? Que eu sei, não preciso. Né? Eu sei, não preciso, eu não preciso usar um capacete, eu não preciso usar um óculos, e a gente vê tanta coisa acontecendo, porque tem pessoas que trabalham há anos, eu conheço, assim, diversos, construtor civil agora, né, que era o pedreiro, assim, que eles trabalham há anos e, assim, falar para eles colocarem uma bota ou um capacete é um absurdo. Engenheiro de segurança, ele chega na obra, ele é fresco. Quando ele pede isso, né? Ele já vem essa engenheira chata, esse engenheiro, nossa, já vem aqui encher o saco. Então, assim, nas obras que eu faço a fiscalização de equipamentos... Não só o funcionário, o patrão também não gosta muito de pagar. Poxa vida, eu vou ter que gastar... gente, vamos pensar assim, um capacete custa aí, dos bons aí, R$35. E por quanto tempo a validade? Às vezes até por 3 anos, 2 anos, então, né? Você pega por um ano. R$35, você divide por 12 meses, é R$3 por mês, um capacete para um funcionário. Poxa vida, né? Mas se caiu alguma coisa na cabeça, ele está afastado, fica muito mais caro. Essas coisas que o patrão não pensa. E que pode vir ao óbito, né? Que é o pior de tudo, né? Quando vem a óbito, aí o cara fala, agora eu vou começar a comprar todos os equipamentos. Agora eu vou fazer um merchan. Sou presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Mauá. Sexta-feira que vem nós vamos ter uma live sobre EPI. Nós já contratamos um engenheiro para vai dar essa parte. Quem quiser acessar é acean.org.br. É livre, tem quantidade limitada de vaga. Fez o cadastro, já está automaticamente cadastrado. A partir de segunda-feira nós vamos já estar liberando. Só para exemplificar. Então, o que a gente faz? As associações, no ABC, nós temos 7 cidades. Então, chama-se UNACET, União das Associações das 7 cidades do ABC na área de engenharia e algumas de arquitetura também, porque anterior à lei do divórcio entre CAU e CREA. E os convênios das associações com o CREA permitem que você faça algumas lives ou alguns cursos, algumas palestras nessa área. E gostaria que quem estiver ouvindo das outras associações passar para nós também, para poder divulgar para o profissional que passe a aperfeiçoar aquilo que nós estamos falando. Dizem que o CREA não dá nada para o profissional. O CREA dá muito para o profissional. Só que o profissional não entra... Quantas vezes um profissional entra no site do CREA para saber o que é, o que não é? Quais são os cursos que você está cadastrado numa cidade ou não, para poder... É tudo gratuito. Então o cara reclama que o CREA não dá nada. É a obrigação das associações explicar e orientar. É isso que nós estamos. Esse programa nosso vai muito em contra isso, que é trazer pessoas de certas áreas e explicar o porquê e como tem que fazer. Claro. Essa é uma dica, uma deixa que a gente fala. Não é só engenheiro. Semana passada nós fizemos 2 programas passados com um advogado falando sobre meio ambiente. Então muita gente que tinha dúvida foi esclarecido. Por isso que a gente gosta de trazer sempre pessoal ligado a certas áreas na construção. Que o programa Comunix, o que significa Comunix? Alguma coisa errada que foi feita e você tem que melhorar. Então a gente procura orientar para não ter esse problema. Claro, com certeza. Então, esses problemas, eles surgem porque no dia a dia, né? No dia a dia. E eu quero dizer que é mais assim, o mercado está cheio de profissionais, mas capacitados são poucos. Ou com vontade de aprender. Com vontade de aprender são poucos. Não tem muitos que estão assim interessados. A pessoa quer ganhar dinheiro. Mas e o dinheiro é uma consequência, né, então, de um bom profissionalismo. Voltar no negócio errado.
ganhar dinheiro vendendo uma RT de R$100, isso é ganhar dinheiro? Mas aí uma RT de R$100 vezes 1.000, ele acha que ele está ganhando dinheiro. Ele não imagina. Não faz mais que 10. Não faz mais que 10. Então, mas essa é a ideia, a filosofia, né? A pessoa, ou às vezes porque está tão apertada assim, mas ela tá prostituindo, né? Mas você estando apertado, você tem que correr atrás, correndo atrás do que quer, se especializando, só para o pessoal ter noção. O Brasil é o único país do mundo que existe engenharia civil, nos outros não é engenharia civil. É engenharia hidráulica, engenharia de construção. O porquê da engenharia civil? Quando nós fomos colonizados, veio um monte de engenheiro militar português. E tudo que se construía tinha que ser um engenheiro militar. E não sei quem e como, nem aonde, foi porque não um engenheiro civil. Aí que começou-se a palavra engenheiro civil no Brasil. Tanto é que é o único país do mundo que existe engenharia civil. Um ou outro agora está seguindo. O que é o engenheiro civil? É o engenheiro de tudo quanto é coisa da obra. Uma coisa errada, que é? Você tem que ter um engenheiro elétrico, você tem que ter um engenheiro mecânico. Agora de pouco nós tivemos com o parceiro aqui, o Igor, da Guardiã da Notícia também, fazendo uma pergunta sobre qual o freio de um elevador, como é que para essas coisas. Às vezes o cara vai responder, não é da área dele. Então, muita coisa, o engenheiro tem que saber o que é a área dele. Se é civil, se é elétrica, é elétrica, se é mecânica, é mecânica. Não entra nesse daí de fazer coisas erradas. É ruim para você e você acaba acostumando e fazendo tudo errado. A gente tem condição de melhorar a construção. Está aí, a construção hoje no Brasil, o ano que vem é o que mais vai ter. Então, vamos trabalhar direito. Claro. E o ideal, assim, pensando nesse segmento, eu tinha muita vontade, ainda quando eu era estudante de engenharia civil. Quantos anos você é formada? Há 10 civil. anos. Civil, 10 anos. E de segurança do trabalho? 3 anos. Então, assim, ainda quando no início, eu sempre pensava, ainda quando estudante, eu pensava assim, criar equipes de profissionais. Por quê? Eu preciso de parceiros, sozinho eu não consigo. Eu preciso também me juntar aos melhores. Esse é um pensamento ótimo para o cara que está recém-formado. Se apegue a algum profissional, não digo mais velho, mas com capacidade, precisa aprender mais. Que quando eu me formei, eu tive que aprender na raça, isso é mais de 40 anos atrás. Hoje, com as associações, você tem condição de ser no sócio, perguntar, o pessoal te orientar, responder. Isso é uma falha também das faculdades, das universidades. Não fala quais são os deveres e as obrigações de um recém-formado. A pessoa, o profissional recém-formado, eu quero até passar essa orientação minha, né? Que o ideal é se apegar a um outro profissional melhor, claro, e ter ele como exemplo, né? Então, assim, hoje os meus parceiros, alguns dos meus parceiros são os meus professores das faculdades e da pós-graduação. Eles são os meus parceiros. Por quê? São os melhores. Foi eles que me ensinaram, me orientaram. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Ter os meus amigos do curso de engenharia civil, do curso de segurança do trabalho. Olha, você é bom na NR tanto, você é bom para fazer hidráulica, elétrica, então vamos fazer uma parceria. Então, executa esse serviço, não é perder o projeto, e sim ganhar o projeto. Você tem mais pessoas gabaritadas fazendo um ótimo projeto. Claro, porque aí vem, nossa, a engenheira Ruth faz esse serviço, faz com eficiência. Não, por trás da engenheira Ruth existe essa equipe de profissionais que são os meus amigos, os meus professores. Eles estão junto comigo. E essa era a ideia, liderar esses profissionais, se juntar a eles. Então, foi uma coisa que me ajudou a crescer. Nesse segmento da engenharia, foi essa visão, essa forma de pensar diferente, né? Então, no meu escritório da Safety Work Engenharia, tem, por exemplo... Onde que é e como que pode poder acessar? Tem algum site, alguma coisa? Tem, na Vila Guilherme. A gente vai mudar para o centro. O site é www.safetyworkengenharia.com.br. E, assim, o segmento nosso nós temos aliado advogados, médicos, arquitetos, porque eu sou engenheiro, eu sei fazer projeto, mas será que eu vou fazer com tanta qualificação
que com todos os detalhes, com um profissionalismo quanto um arquiteto, talvez não. Não é melhor eu deixar o arquiteto que ele estudou para isso, projetar? Então, assim, no nosso escritório a gente tem a parte da arquitetura, a parte da engenharia. Por exemplo, por que tem advogado? Digamos que a gente precisa fazer um uso capião. Explica para o munícipe o que é uso capião. Oi? Você complementa. Explica para nós o que seria o uso capião. O uso capião seria posse de um imóvel que a pessoa tem há anos, há mais de 5 anos, e não tem o título do imóvel, do terreno, da escritura. Então, após esse período... Qualquer um pode assinar ou não? O uso capião tem que ser um engenheiro, que ele vai fazer o levantamento planialtimétrico, o projeto, e o advogado que vai protocolar esse processo junto... Só um adentro. Muito pessoal está assinando, o engenheiro civil está assinando o uso capião quando faz um certo tipo de levantamento. Olha essa grade curricular, tem coisa que você não pode assinar, engenheiro civil. Principalmente quando é a parte de levantamento geotécnico. Então, tomem cuidado. Se você não estiver na cadeira, está assinando, pode ser penalizado. Então, tem certas coisas que a faculdade não orienta. Então, que seria na área de agrimensura, um monte de coisa. Então, falta um pouco de divulgação. Essa é uma coisa que eu estava, certa época, junto com o pessoal do CREA, tentando bater nas faculdades do ABC, a gente, geralmente em dezembro. E começamos a fazer uma palestra, mas depois, por falta de tempo, não conseguimos dar essa continuidade. Explicar para o engenheiro que está entrando o que ele pode fazer, o que está saindo, quais são os deveres. Isso é uma falha gravíssima das faculdades, das universidades, principalmente do ABC. Na verdade, assim, eu quero entender que faculdade, quando eu estava cursando aí o 4º ano, eu me sentia insatisfeita, não me sentia engenheira. Meu Deus, eu estou chegando no 4º ano, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu escolhi a profissão certa? Ou será que eu sou muito lerda? Será que é isso mesmo? E eu lembro de um professor que ele assim, que eu, com esse pensamento, quase terminando o curso, e pensando com esse pensamento, isso não ia ajudar eu crescer. Então, o que eu pensei? Meu professor, ele falou, gente, aqui nós vamos aprender a buscar. A nossa filosofia de achar que a faculdade não orienta, no meu pensamento, não seria o correto. Eu acho que o certo é a faculdade, ela ensina os caminhos que a gente deve buscar. E nós, como profissional, tem que saber que, assim, a gente não aprendeu praticamente fazer nada na faculdade. A gente aprendeu como fazer, como buscar. Para eu fazer esse tipo de serviço, eu vou precisar conhecer a teoria, a prática, a legislação. Vamos falar de regularização de imóveis. A faculdade nunca falou para mim de regularização de imóveis, mas para regularizar um imóvel precisa de um engenheiro. Então, assim, falou um pouco sobre legislação urbana, planejamento urbano da cidade. Então, assim, como é que a gente faz uma regularização de imóveis? Primeira coisa é pesquisar o plano diretor da cidade, o que pode, o que não pode. Essa pesquisa é inicial. Quase todas as prefeituras de todo o Brasil têm no site esse plano diretor já, ou a lei, ou o técnico que vá até o local, ele tem que perguntar qual que é a lei vigente para regularização, para aprovação de projeto. Então, seria mais assim, essa busca tem que partir do profissional. Eterno aprender. A gente sai da faculdade para começar a aprender. É diferente. A gente não aprendeu, a gente vai começar a aprender. Porque só teve a teoria, vai pôr em prática. Essa é a ideia. Então, eu tenho esse pensamento e eu acho bacana, porque a gente nunca se sente satisfeito, né? Alguns, né? Não todos, infelizmente não todos. Fale mais alguma coisa da parte de segurança, que você possa dar uma orientação, principalmente para proprietários. Então, na área da segurança, muitas empresas, principalmente o microempreendedor, o que ele pensa? Que ele não tem necessidade de executar, fazer cumprir a lei, porque é uma empresa pequena. E aí é onde que vem. Tem quantidade de pessoas para ser um técnico em segurança de trabalho, ou um engenheiro,
ou algum tipo de categoria que se aplica a um mais que o outro? Você pode orientar, principalmente o micro e pequeno empreendedor? Tem. Na verdade, assim, como é que começa esse dimensionamento de profissionais e também a qualificação de cada um deles? A exigência, isso daí a gente fala que é o SESMIT, né? Então, o que acontece? Cada empresa, no início dela, para fazer cumprir a lei da parte da engenharia de segurança, ela deve iniciar pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que seria esse programa? PPRA. O PPRA. O que seria esse PPRA? É uma análise de risco. Pode ser químico, físico, biológico, enfim. Tem que fazer essa análise de cada ambiente, de cada tipo de empresa, né? É uma empresa muito diferente da outra. É o que é errado também. Algumas pessoas acabam fazendo assim um copia-cola, né? E acaba emitindo um laudo só para mostrar que tem. Aquele documento ele fica guardado dentro da empresa, mas assim, ele tem validade por 20 anos. Então, assim, depois disso, a pessoa pode ser prejudicada por um copia-cola. Bom, então assim, já nasce do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Depois vem o programa o PCMSO, que seria o Programa de Medicina Ocupacional, que é feito por um médico, assinado por um médico do trabalho. E falando do programa de PPRA, a gente pensa assim, é necessário, além das informações dos riscos ambientais, vamos dizer aqui, eu vou citar um exemplo básico para escritório. A postura, isso é um laudo que a gente fala da ergonomia. A postura do profissional, como que ele senta, como que ele se comporta durante o dia inteiro, né? Dentro de uma cadeira. Aí a gente pensa, o escritório não precisa do PPRA. Não, precisa sim, porque a gente precisa orientar. Lá no meu escritório, principalmente, eu fico lá pegando na orelha dos meninos, puxando, porque a gente senta direito. A gente fica tão empolgado que a gente senta tudo torto e tal. E aí vai gerando diversos problemas, porque 8 horas por dia sentado errado dá problema. E aí vem o quê? Esse laudo de ergonomia. Então, assim, vai ser avaliado cada caso. Né? Tem gente que trabalha em um ambiente aí que eu posso dizer que a gente tem os riscos biológicos, por exemplo, ser próximo a rios, também tem, assim, são diversos riscos. E aí a gente vai fazendo uma análise, né, propondo o tipo de equipamento que a pessoa precisa, o trabalhador precisa utilizar na execução daquele serviço. Então, esse PPRA vai ser avaliado de que forma? De acordo à empresa, a categoria. KNAI. Então, se eu tenho um cabeleireiro, eu vou ter que seguir as normas, a norma tal, a norma 1, a norma 7, e todas têm que realmente seguir algumas normas regulamentadoras de acordo com o seu KNAI. E aí, a posterior a esse programa de prevenção de riscos e o PCMSO, que é o laudo do médico, vem orientando o quê? Quais são os tipos de exames que aquele profissional deve fazer para poder realizar essas tarefas, né, no dia a dia. Então, são essas orientações que vêm nesses programas. E, posterior a isso, a gente elabora, vem o ASO, né, que é esse exame feito pelo médico. O médico avalia se aquela pessoa pode executar aquele tipo de serviço, qual é o período, que aí vem no PPRA falando, o período que ele vai trabalhar, como que ele deve fazer, se tem repouso, se não tem todas essas orientações. E aí, posteriormente a isso, para inibir os seus empregador de muitas responsabilidades, porque tem gente que não se conscientiza, porque não quer, falando de trabalhador, né? Às vezes a pessoa, vamos dizer, de obra, tem o capacete, mas não quer usar. Mas tem a bota e não quer usar. Tem a bota, mas não quer usar. Tem o óculos, não quer usar. Por exemplo, auricular, não quer usar. Por exemplo, assim, uma obra que eu fui responsável técnica também, né? Na execução dela era mais ou menos assim. Eu chegava na obra, todo mundo corria e colocava o capacete. Eu virava as costas, não estavam usando o capacete. O que aconteceu? Eu fiz uma reunião com eles de conscientização. Gente, a vida não é minha, é suas. Então, vocês estão assumindo o risco de.
E aí, tem coisas que vocês não vão receber indenização. Porque existe a ordem de serviço. O que é a ordem de serviço? É justamente, olha, o profissional deve utilizar esse tipo de equipamento, seguir assim, essa tarefa. Então, assim, aí ele assina que ele recebeu aquela orientação. Ele assina que ele recebeu o curso. Ele tem que receber. O trabalhador, ele também não, ele tem que ser, como que eu posso dizer, inteligente. Ele tem que assinar aquilo que ele leu e que ele recebeu realmente de curso e orientação. Porque tem gente que, algumas empresas, elas põe um monte para assinar e não põe vários itens lá, recebi protetor auricular, recebi isso, e a pessoa não recebeu, recebi capacete. E a pessoa está tão desesperada querendo trabalhar, com medo de perder o emprego. Pera, põe isso de novo, está tão desesperada. A maioria que ela assina, assim, ela assina uma coisa que ela não recebeu. Poxa, a pessoa assinar que ela recebeu um capacete e não receber, não. Então, assim, o técnico, o profissional, ele tem que orientar. Olha, ele tem que ler a ordem de serviço. Você está recebendo isso, deve fazer assim, assim, assim. E esses são os equipamentos. A ficha de equipamento está aqui. Tá tudo certo a ficha de equipamento? Tá. Então, aí sim a pessoa assina. Isso daí, que eu quero dizer para as empresas? É um investimento. É uma segurança também. É um investimento que ela faz na segurança do trabalho. Não é um custo a mais. Do jeito que existe o setor financeiro, o RH e outros segmentos na empresa, precisa existir também o departamento de engenharia de segurança. É esse daí que as pessoas entendem que não tem necessidade. Acha que a engenharia de segurança só é documento, e não é. A engenharia de segurança é a segurança do profissional. É a segurança do profissional, independente de ser pequeno ou grande. Essa cultura as empresas devem adotar, porque é o necessário. Então, assim, aí depois dessa ficha de equipamentos e tal, vem os treinamentos. Nos treinamentos de cada tipo de serviço, vai estar a orientação. Existe alguns treinamentos que eles precisam ser feitos tanto na parte teórica quanto na parte prática. Cada empresa deve adotar a sua, como que fala? A inauguração, né? Esqueci. Deve fazer a orientação para o profissional daquele tipo de segurança que vai ser executado naquela empresa. Olha, a gente precisa trabalhar com esses itens, nosso segmento é assim, então ele precisa orientar, porque assim, a pessoa trabalhou em uma empresa no mesmo segmento, mas é diferente. Na minha empresa pode ter uma forma diferente de trabalhar. Então, assim, precisa as empresas também orientar. Olha, na nossa empresa a gente vai usar uniforme assim, assim. Essas orientações, às vezes as empresas só saem pondo o profissional lá para trabalhar e pronto. E não é assim, o profissional ele precisa ser bem conduzido para o seu início de trabalho. Porque o profissional bem conduzido é lucro para a firma, não é prejuízo. Ele é afastado, é prejuízo. Depois, até um certo tempo, a firma paga, depois o INSS, é um funcionário a menos trabalhando. E o custo-benefício disso é tão baixo que o proprietário, ou o empreendedor, ou o dono de consultora tem que investir. Porque a segurança não tem preço, vida não tem preço. Sim, e aí, posteriormente a esses treinamentos, né, essas orientações que a gente tem que fazer com o profissional, ele recebe a certificação. Em alguns casos até diploma, né, do curso que está fazendo. Diploma, tem treinamentos que a gente precisa fazer a simulação, então varia muito, e ele recebe esse certificado. Que algumas empresas emitem um certificado, contrato profissional, ele vai lá e assina tudo, e isso daí é crime, é irregular. Então, essas coisas têm que ser bem conduzidas, e as pessoas precisam se atentar a isso. Né? Então, depois dessa certificação, vem a parte de CIPA, em que caso que a CIPA seria numa construção. Como nós estamos mais voltados à construção em geral, a CIPA, se aplica alguma coisa, como é que faz, qual seria o procedimento, quantos funcionários teria que ter a CIPA, essas coisas, você pode orientar? Então, a CIPA já é a comissão de
Internas de prevenção de acidentes. Então, o que acontece? Depende, lembra que eu falei de detalhamento? Você tem um dimensionamento de cada profissional. Para mil trabalhadores, eu preciso de tantos técnicos. Então, vai sendo assim. E a CIPA é da mesma forma. Digamos assim, acima de 20 pessoas, aí já precisa da CIPA. O que significa essa CIPA? É treinar um técnico, às vezes ele não consegue fiscalizar sozinho uma grande equipe. Então, o que ele precisa? De ajuda. Como que é essa ajuda? Pedir para as pessoas que estão ali ao redor, em cada segmento, também fazer parte da fiscalização, da segurança, da prevenção. Então, esse funcionário, o trabalhador que ele participa da CIPA, ele tem as suas remunerações, também tem a sua estabilidade e varia muito de cada empresa. Então, de acordo com a quantidade de funcionários, a gente vai aumentando o número de cipeiros necessários. Seria mais ou menos esse segmento. Seria um auxílio ao técnico. Auxílio ao técnico, perfeito. Um auxílio ao técnico. Então, isso daí depende de cada caso. Por isso que é necessário engenheiro de segurança do trabalho ou qualquer outro tipo de profissional na área para poder... Qualquer um pode se formar em engenheiro de segurança do trabalho? Não. Tem que ter uma graduação em engenharia. Qualquer tipo de engenharia, né? Engenharia civil, engenharia elétrica, tanto é que a gente estuda... Então, seria uma pós... É uma pós-graduação, a engenharia de segurança. Então, é necessário fazer essa análise primeiro, né? Como que deve se comportar cada caso com os funcionários. Engenheira Ruth, obrigado por ter vindo. Suas considerações finais do programa, falar o que você pode fazer, deixar algum recado, alguma coisa, por favor. Primeiro, né, claro que eu agradeço a todos pela oportunidade, a Rádio Guardião. A Guardiã da Notícia. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Vendo aqui no Facebook também, pessoal. Vendo que a Ruth é bastante querida aqui. Pessoal mandando um abraço na Ruth, abençoada. Seu Wilton aqui. Mandou, que maravilha ver você, minha filha, dando entrevista. Falou que tá emocionado. Ai, que lindo. Lisandra, o pessoal tá gostando. Eu agradeço muito a minha família, aos meus amigos, né? São a minha base. Vão pedir aumento, já estão te elogiando, vão querer aumento aí, hein? Aos meus parceiros, poxa vida, a minha mãe, o meu pai, né? Principalmente por ele ter me conduzido à engenharia civil, né? Porque eu estava em dúvida ainda que eu ia cursar, e foi a melhor coisa que eu fiz, foi ouvir meu pai, porque ele sabia mais da minha capacidade do que eu mesma, né? Então, assim, eu quero agradecer ao Rico Santana também, porque infelizmente não pôde estar presente, chuva, claro. De São Paulo para cá, trânsito, hoje atrapalhou. E a todos vocês, né, de um modo geral, e principalmente eu quero falar a todos aí que procure sempre um profissional, porque vale a pena. É um investimento. E muito obrigado a todos vocês. Mais um programa Comunique-se, Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Até sexta-feira que vem, bom final de semana. Comunique-se.